Se você tem autismo, se você é autista e acha que não se encaixa nesse mundo, eu diria que você veio para mudar o mundo. Uma variação de raios coloridos que resulta no chamado espectro. Essa é a simbologia utilizada por muitas organizações para caracterizar o transtorno do espectro autista, condição neurológica que atinge 1 a cada 160 crianças no mundo. É um distúrbio, na verdade, que afeta, os nervos do neurodesenvolvimento, e ele é basicamente caracterizado por um desenvolvimento que é considerado atípico, que gera um déficit de comunicação da pessoa, também uma série de implicações da interação social, cria alguns padrões de comportamentos que são repetitivos e que levam a algum tipo de estereotipação, e aí pode apresentar também outros quadros clínicos mais restritos. Esse diagnóstico do autismo, ele é um processo bastante complexo, e que geralmente ele vai envolver uma equipe que não leva em consideração apenas psicólogos ou só médicos, mas aquilo que a gente chama de equipe multidisciplinar, que são vários profissionais que atuam em várias áreas com um objetivo comum. Então a gente faz testes bastante objetivos, que são padronizados, como a observação do histórico até médico mesmo, clínico especial dessa pessoa. Olá, sou Elisaiane, a fonoaudióloga aqui do Centro TEA, de Dom Pedro, e vou falar aqui um pouco para vocês sobre a minha abordagem com a terapia fonoaudiológica em pacientes com autismo. Nossos pacientes autistas, a gente trabalha a fala, a linguagem, trabalha leitura e escrita também, trabalha atenção, concentração. A gente trabalha vários aspectos de acordo com a necessidade de cada paciente. Qual o nosso principal foco aqui na terapia fonoaudiológica? O nosso foco na terapia fonoaudiológica hoje, nossos pacientes autistas, maior é a fala. Nossa queixa, 80% dos nossos pacientes, a queixa principal é a fala. A gente tem estratégias dessas crianças ter uma melhor forma de se comunicar. Se comunicar aqui na sessão e tanto em casa. Na sessão a gente usa a forma lúdica dele se comunicar, a gente usa recursos reforçadores que chamam mais a atenção deles, e a gente pede também sempre no final das sessões, a gente pede em casa que os pais colaborem também com sessões, como por exemplo a gente dá orientações para os pais sobre linguagem, sobre comportamentos, porque assim, não adianta a gente aqui na sessão estar fazendo um trabalho e em casa os pais não colaborar. Então assim, sempre é família, pais e escola. E assim, tanto na terapia fonoaudiológica, na nossa terapia fonoaudiológica, a gente trabalha também com uma equipe multidisciplinar, que são psicólogos, a musicoterapeuta, psicopedagogo e terapia ocupacional. Todas essas profissões, esses profissionais aqui dentro do TEA, a gente trabalha com objetivos e estratégias para quê? Para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, assim, a gente usa estratégia mais, que chame mais a atenção deles, estratégia que eles se identificam, porque a gente não usa muito o abstrato com esses pacientes autistas, a gente usa mais o que é concreto. Inclusive eu tenho uma colega de profissão, a musicoterapeuta, a Elce, ela estava fazendo terapia com o paciente dela e ela chegou e falou para ele falou assim, eu estava trabalhando na sessão, era sereia com peixe. Ela deu esse exemplo lá e falou assim, a tia é a sereia. Aí ele olhou para ela e falou assim, eu quero ir embora. Falou que queria ir embora, abriu a porta e ficou chamando a mãe, frustrado porque queria ir embora. E a profissional ficou sem entender por que ele queria ir embora. E quando chegou fora, a musicoterapeuta falou que estava trabalhando com ele, que era a sereia com o peixinho, e ele falou que a sereia estava comendo peixinho. Ela falou, a tia é a sereia, a tia gosta muito de sereia. Aí a mãe dele falou, não, é porque ele assistiu ontem um filme e ele gosta muito de peixe. E ele assistiu um filme e nesse filme a sereia comia o peixe. Então assim, esses pacientes são os pacientes que tudo para eles é real, é verdade. Então você tem que procurar
formas bem concretas de como se expressar, de como se comunicar com eles. Ele ficou, para ele ali, a Elsie, a musicoterapeuta, era aquela sereia que tinha comido o peixe dele, certo? Então, assim, tudo que eles vê, tudo que eles pensa ou que a gente repassa para eles é verdade. Então, assim, a gente procura sempre aquela maneira mais concreta de se comunicar com eles, certo? Então, assim, ele não quis mais vir para a sessão com ela, né, como musicoterapeuta, porque ele achava que ela era realmente aquela sereia que tinha comido o peixe dele. Eu me chamo Elane, eu sou psicóloga aqui do TEA, né? Atualmente eu trabalho com a minha demanda maior é crianças autistas. Assim, a gente vai trabalhar a demanda da criança, né? Tem criança autista que ela é atraso de fala, atraso no desenvolvimento escolar, e a gente vai pegar essa criança, né, e trabalhar algo específico, a dificuldade dela atual. Atualmente a gente trabalha o ABA com as crianças autistas, né? É a abordagem mais eficaz para trabalhar com crianças autistas. Por quê? Porque ela vai trabalhar a demanda em específico. Por exemplo, a criança autista, ela não sabe, por exemplo, que um copo era para tomar água, né? Algumas crianças têm essa dificuldade. Outra criança, quando ela nasce e ela já tem uma idadezinha assim de compreensão das coisas, se ela vê tu pegando um copo de água, por exemplo, ela já vai associar aqui o copo para tomar água, né? Algumas crianças autistas, não todas, porque cada uma tem a sua dificuldade em particular. E aí, algumas crianças elas não vão entender, né, que o copo é para tomar água. E aí a aba, ela ensina essas coisas básicas. O filme Sunrise, Um Milagre de Amor, mostrou em 1979 um caso de autismo assim. O pequeno Raul era um garoto saudável e feliz, e com o passar dos meses foram percebendo os sintomas do transtorno. Após muita dedicação de seus pais, conseguiu melhorar. Rayman, com o astro Tom Cruise, venceu o Oscar em 1989 de melhor filme. Ele foi baseado na história de Kim Peek, que tinha autismo e apresentava graves limitações e também habilidades incríveis. A memória de Kim era surpreendente. Ele armazenava tudo o que lia e ouvia, e ao longo de sua vida memorizou 12.000 livros. É importante reconhecer que o espectro autista é incrivelmente diverso, abrangendo uma ampla gama de indivíduos com diferentes habilidades, interesses e desafios. Dentro desse espectro, encontramos diferentes níveis de funcionamento, desde aqueles que precisam de um apoio significativo, principalmente no currículo escolar, até aqueles que possuem uma grande independência e altas habilidades e talentos em campos específicos. Porém, é importante destacarmos que os interesses de um indivíduo autista são tão variados quanto de qualquer outra pessoa da população, podendo divergir até entre um amplo conhecimento em matemática, física, química, biologia, até paixões mais incomuns, como espécies de pássaros, horários de trens ou padrões mais complexos. Portanto, é importante destacarmos que o estereótipo de que um indivíduo autista, todos os indivíduos autistas são superdotados ou possuem um amplo conhecimento em determinada área, é completamente desnexo com a realidade. É dever do Estado e da sociedade assegurar a educação de qualidade a pessoas autistas, respeitando a individualidade de cada um para que possam alcançar o máximo possível de desenvolvimento de suas habilidades. A educação inclusiva é o início de tudo, né? Porque não dá para se falar em inclusão social, né, trabalho, se você não educa a pessoa com deficiência no mesmo ambiente que todas as outras pessoas estão. O Estado tem que oferecer educação para todos. A educação inclusiva para a pessoa com autismo é fundamental. Aqui na escola, a primeira coisa que a secretaria começa a desenvolver, junto à coordenação da Fatínia, é primeiro ambientar as salas, para que o aluno ele se sinta confortável dentro do ambiente e não sinta receio em ficar ali dentro da turma, e nem dê trabalho também para os pais, principalmente nos primeiros dias de aula, que é onde os pais têm a dificuldade em sentir que seu aluno está bem seguro, principalmente se ele tiver alguma condição especial. Então a escola já tem profissionais ambientalizados e especializados nessa área, e a própria sala de aula já tem um ambiente muito propício para que os alunos se sintam confortáveis. Certo? Aqui na escola já tem um método de aulas gamificadas,
para que o aluno ele não fique só na teoria, como também foque na prática, com atividades bem mais objetivas, porque muito conteúdo e muito texto para esses alunos termina sendo muito difícil e eles não conseguem às vezes assimilar bem aquilo que eles estão fazendo. Já com jogos e uma maneira divertida de aprender, já se torna mais fácil. A escola hoje ela oferece um espaço ambientado em jogos ali no espaço e também tem as aulas de balé para os alunos e alunas que também gostam, e tudo isso facilita no processo de aprendizagem e faz eles também se sentirem bem dentro desses ambientes. A inclusão não é uma coisa que só a escola tem que fazer institucionalmente, não é uma coisa só para o professor. A inclusão é para todos os alunos, para todas as famílias, porque o difícil da inclusão é que hoje a gente ainda vive num mundo que só a criança que tem um transtorno é que tem que se adaptar. É pensando nessa representatividade e apoio que diversas instituições formadas por autistas, familiares e defensores da causa lutam por espaço. As organizações tentam facilitar o caminho da acessibilidade para garantir que essas pessoas sejam ouvidas e tenham seu lugar no mundo. É a primeira vez que uma mesa composta exclusivamente por pessoas autistas da sociedade civil organizada vem para a Câmara Federal para discutir direitos das pessoas autistas, aqui ao lado de deputados federais. Nós somos muito gratos pela oportunidade, que certamente é um marco na forma como nós, pessoas autistas, somos ouvidas, consultadas e incluídas em tudo que nos diz respeito. A Abraça é uma organização de direitos humanos que trabalha com foco nos direitos das pessoas autistas. Meu filho, que é solteiro, é o Luiz Gustavo, ele tem 24 anos e ele passou mal na faculdade. Eu levei ele no médico e o médico diagnosticou ele que ele era autista. Eu, acompanhando ele, percebi que eu também era autista, né? Então, assim, eu não vi que o meu filho era autista porque eu também era. O meu diagnóstico, eu tive ele na adolescência, entre os 14 e 15 anos. Mas eu fiz acompanhamento psicossocial praticamente a infância e a adolescência inteira. O Edinho nasceu com autismo e eu tive que adaptar muita coisa na minha vida. Uma delas foi ter tempo para poder me aprofundar no autismo, né? No estudo do autismo. Era muito pouca informação naquela época. A gente está falando de 1996, quando ele nasceu. E em um ano e meio, eu já sabia que era autismo. Eu recebi o meu diagnóstico no início da minha vida adulta, eu tinha 20 e poucos anos. Eu passei por muitos médicos, muitos terapeutas e ninguém me dizia o que eu tinha. Bem, eu acho que essa transição para a vida adulta é muito assustadora para qualquer adolescente, mas principalmente se dificulta mais para os adolescentes autistas. Eu me preocupo com coisas como: será que eu vou conseguir um emprego, ou ter amigos, ou se vou conseguir ser capaz de me cuidar sozinha? Creio que um dos maiores desafios que eu enfrentei foi a transição para a vida adulta, pois saber que todas as minhas ações agora afetariam diretamente o meu desenvolvimento, saber que agora eu sou independente e que eu devo fazer minhas próprias escolhas é algo realmente que me deixava bem aflito. Saber se eu saberia escolher o emprego ideal, se eu conseguiria achar uma moradia adequada para as minhas circunstâncias, era algo que realmente me deixava muito aflito, bem tenso. Saber também se eu conseguiria socializar com o público, socializar com as pessoas no ambiente de trabalho. Diversos pensamentos, diversos problemas faziam e tomavam conta da minha cabeça e da minha personalidade durante essa transição. Bem, eu acho que ter uma rede de apoio forte é fundamental para um adolescente autista. Isso inclui minha família, amigos, profissionais de saúde e até mesmo professores. Também acho que o programa de transição é fundamental e também ter acesso a habilidades que nos desenvolvam e nos ajude a passar por essa fase da adolescência para a vida adulta. E se for realmente para deixar um conselho para todos que estão passando por essa transição, é não evitar esse desafio,
mas saber que, independente do desafio onde você esteja, dos problemas que você estiver passando, sempre haverá um sistema de apoio para você. Você pode sempre recorrer aos seus familiares e às pessoas que estão presentes no seu dia a dia, profissionais da saúde também, para ajudar você nessas circunstâncias. É de grande importância compartilhar experiências e encontrar o apoio mútuo. Mas você já se perguntou como que funcionam as comunidades autistas online e offline? Existem diversas comunidades autistas, tanto online quanto offline, as quais os indivíduos podem se conectar, compartilhar experiências, vivências, momentos e encontrar um tipo de apoio mútuo. Dentro dessas comunidades, nós podemos destacar na comunidade online os fóruns de discussão, que são plataformas acessadas pela internet, como por exemplo o Reddit e outros tipos de fóruns, as quais os indivíduos podem se conectar, fazerem perguntas uns aos outros e encontrarem um apoio dentro da própria comunidade autista. As redes sociais também são altamente beneficentes e inclusivas no que diz respeito à rede de apoio à comunidade autista, onde existem diversas páginas no Facebook, Instagram, Twitter, dedicadas únicas e exclusivamente ao autista, com o intuito de criar laços e abertura para relacionamento. Os blogs também estão muito em alta, onde muitos autistas criam seu próprio canal no YouTube, com o intuito de compartilhar suas experiências, vivências e histórias de vidas, e assim criar um vínculo de conexão e inspiração. Já nas comunidades offline, nas comunidades particulares, nós temos os grupos de apoios locais, que são realizados pelas próprias cidades que fornecem esse apoio aos indivíduos com autismo, centros comunitários, eventos e conferências que fornecem a esses indivíduos uma abertura para contarem suas histórias e superações de vida. Essas comunidades, tanto online quanto offline, desempenham um papel vital no fornecimento de apoio emocional e senso de pertencimento e inclusão social à comunidade autista, onde essas pessoas têm suas histórias ouvidas e, consequentemente, criam forças para superar os problemas que os perseguem. Eu fui diagnosticada autista aos 11 anos de idade e minha mãe, que também é autista, teve o diagnóstico após o meu, ela sempre percebeu que havia algo de diferente em mim. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge revelou que adultos transexuais têm probabilidade 3 a 6 vezes maior de um diagnóstico de autismo. E é por essa razão que é indispensável a melhor compreensão da diversidade de gênero e interseccionalidade de temas como autismo e violência sexual. Pessoas autistas LGBTQIA+, enfrentam desafios únicos, lutando não apenas com o estigma em torno do autismo, mas também com o estigma adicional relacionado à sua identidade de gênero ou condição sexual. Historicamente, foi dado muito pouca importância às pessoas autistas que são LGBTQIA+. E, ao mesmo tempo, tem o estereótipo da pessoa autista como o homem branco, geralmente heterossexual, ou até assexual, né, que também se estende a outras deficiências, que as pessoas, a sociedade, muitas vezes não pensa na pessoa com deficiência como uma pessoa capaz de ter uma autonomia para ter os direitos com relação ao próprio corpo, a própria tomada de decisões com relação a isso. Do gênero, que eu não me sentia confortável nos papéis que foram me dados como masculino. E por algum tempo eu até aceitei o rótulo de homossexual cisgênero, mesmo sendo... Eu não me sentindo à vontade para lidar ainda com questões de sexualidade, porque eu achava que isso era mais leve para a sociedade. A gente intersecciona essas questões porque muitas vezes a discriminação sofrida, ela não apenas se soma uma com a outra das diferentes questões, mas se multiplica e cria situações muito particulares. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a violência de gênero, esse é um bom exemplo. Violência de gênero sofrida por uma mulher sem deficiência vai ser diferente da violência de gênero sofrida por uma mulher com deficiência. Porque a gente não tem defensiva, a gente não sabe se defender, entendeu? E então a gente recebe violência de todas as formas, sabe? Nós temos lapsos de memória, entendeu? Então é muito fácil, tá? Fazer alguma coisa com uma pessoa que não dá conta de se defender, ela não tem reação diante de violências. A fim de que sejam percebidos e tenham seus direitos respeitados, algumas conquistas normativas são celebradas pelos autistas e seus familiares,
como a Lei 12.764, sancionada em 2012, que considera as pessoas com transtorno do espectro autista pessoas com deficiência. O reconhecimento da ONU dos direitos básicos e fundamentais da pessoa com autismo através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É importante dizer que antes dessa lei, as pessoas autistas não tinham uma legislação específica que as protegesse. E a partir da Lei 12.764, elas passaram a se beneficiar de todos os direitos que as pessoas com deficiência têm. Que a gente luta para que a legislação exista, para que a gente consiga colocar essa legislação no papel, e agora a nossa maior luta é tirá-la do papel. A Convenção da ONU é muito clara, todo o sistema e níveis de ensino tem que ser inclusivos. Penso que embora a gente tenha boas leis com relação às pessoas com deficiência, com relação à inclusão, com relação às pessoas autistas, a gente precisa de uma conscientização maior do que é ser autista. Eu acho que tá tudo bem se a gente for diferente, se a gente fizer as coisas de uma forma diferente, desde que a gente tenha os apoios, as adaptações que a gente precisa em ordem sabe, para poder exercer todos os nossos direitos. As a scientist, I'm excited to share the latest research and scientific discoveries related to autism, which continue to expand our understanding and enhance our treatment approaches. Recently, we have seen significant advances in understanding the genetic basis of autism. Studies have identified a series of genes that play a role in the development of autism, providing valuable insights into the underlying causes and the condition of opening new opportunities for the development of targeted treatments. Additionally, new therapeutic approaches are being explored and developed. Technology-based therapies, such as cognitive training, apps and virtual reality games, are showing promise in helping to improve social, cognitive, and communication skills in autistic individuals. We are also seeing a growing emphasis on holistic and integrative treatment approaches, which recognize the complexity of autism and address not only the symptoms, but also the underlying factors contributing to the condition. This includes interventions aimed at improving the quality of life and overall well-being of autistic individuals, including nutritional interventions, complementary therapies, and self-care practices. However, it's important to recognize that there is still much to be done. While we have made significant progress, autism remains a complex and multifaceted condition, and many questions remain unanswered. It's vital to continue investing in research and interdisciplinary collaborations to further advance our understanding and develop more effective and personalized treatments for all individuals on the autism spectrum. Mas e aí? Será que você sabia todas essas informações e curiosidades sobre o autismo? É de grande importância debater sobre esse tema, assim como é importante ouvir as vozes do espectro. As vozes do espectro autista são pincéis que pintam um quadro vibrante de diversidade, mostrando que a verdadeira beleza está na riqueza de cores que cada indivíduo traz consigo. Ao reconhecer as vozes do espectro, construímos uma sociedade mais inclusiva, onde todos têm espaço para brilhar.